A cantora Preta Gil, ela disse nas redes sociais que retomou o tratamento oncológico. Ela contou que o câncer voltou em 4 lugares diferentes. A cantora tem 2 linfonodos, uma metástase e também um nódulo. A Preta Gil foi diagnosticada com a doença no início do ano passado. Em dezembro, ela comemorou o fim do tratamento, mas após a reconstrução do trato intestinal. Só que agora, fazendo acompanhamento médico, ela descobriu que, infelizmente, o câncer dela voltou. A Preta Gil, ela falou que está bem, está confiante, ela já deu início ao novo tratamento. Para a gente falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com o médico oncologista, o doutor Bruno Aquino. Muito obrigado por estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Grazi, eu que agradeço o convite. Pois é, a gente tem aí essa notícia, da Preta Gil, ela que é tão querida por todo o Brasil e ela vai nas redes sociais, ela mostra tudo, sempre, o pessoal acompanhando todo o tratamento dela e agora ela veio com essa notícia. É comum, essa volta do câncer ou obviamente vai depender do tipo de câncer? Primeiro assim, vai depender principalmente do estadiamento, de como que a doença foi diagnosticada, qual que era o estágio. Então a gente fala sempre que é importante a gente diagnosticar a doença o quanto antes. Quanto mais cedo a gente diagnostica, menor é o risco de uma recidiva, de um reaparecimento da doença. Obviamente que a gente tem alguns tipos de câncer que eles têm uma tendência maior a ter uma recidiva, tá? No caso do diagnóstico dela em específico, que é o câncer no reto, que é a parte final do intestino grosso, a gente tem o cólon e o reto, ele não é um tipo de câncer que há um risco muito alto de recidiva se diagnosticado cedo. Seria qual tipo de câncer aí que teria mais, infelizmente, chances de ter esse retorno? Na verdade, a gente tem, por exemplo, o câncer de ovário nas mulheres, que como o ovário são órgãos que ficam soltos dentro da cavidade abdominal, se a gente diagnostica ele mais avançado, já tem a chance dele ter disseminado dentro da cavidade abdominal. A gente tem, por exemplo, um câncer de pulmão, primário do pulmão, que nasceu ali, a gente operou, fez um tratamento inicial, um câncer de rim. O câncer de rim, a gente tem uma estatística de que 1/3 é diagnosticado sem metástase, outro terço é diagnosticado com metástase e o outro terço que sobra, ele foi diagnosticado sem metástase, mas vai evoluir com metástase. Então a gente tem alguns tipos de câncer dentro da oncologia que eles apresentam o risco um pouco maior. No caso, ela até falou que voltou em outras áreas, O que seria essa metástase? Certo. A metástase, ela é sempre um crescimento tumoral fora de onde a doença começou. Então vamos no caso dela para a gente conseguir exemplificar mais fácil para o telespectador entender. O câncer nasceu no reto, que é o intestino. E ele tem uma drenagem, tanto de veias, de vasos, quanto de linfonodos, que é a drenagem linfática daquela região. Então, o linfonodo já é considerado uma metástase, se ele estiver fora daquela região ali de onde estava. Então, operou ao lado do reto, vai ter vários gânglios, e esses gânglios são retirados na cirurgia. Então, a gente pode ter em outro setor do abdômen. Ela também apresentou uma recidiva peritoneal, que são esses gânglios. O peritônio, a gente tem que imaginar que ele é como se fosse um papel celofane que embala os nossos órgãos dentro da barriga. Então, para as nossas alças intestinais ficarem todas ali bem acomodadinhas, é necessário que a gente tenha essa membrana que embala ela e deixa todas elas ali bem organizadas. E aí ele pode dar focos, como se fosse alguma espinha, uma bolinha ali, é um tumorzinho pequenininho que dá. É o mesmo que aconteceu no ureter, que ela relata que houve esse aparecimento de nódulo no ureter. O ureter está solto dentro da cavidade abdominal, descendo do rim para levar a urina até a bexiga, e alguns implantes desse tumor podem aparecer ali nessa região. Agora, no caso, a gente só percebe esse retorno aí da doença com este acompanhamento. Exatamente. Não vai aparecer, não necessariamente, sintoma. Exatamente. Não necessariamente aparece através dos sintomas já, Obviamente que se o paciente não estiver fazendo um acompanhamento de forma adequada, ou se a doença tiver com crescimento acelerado, isso faz com que
antes de voltar ao médico para poder fazer os exames, a doença possa reaparecer. Mas, via de regra, a gente consegue diagnosticar com os exames. No caso do câncer de cólon e reto, a gente acompanha o primeiro e o segundo ano de 4 em 4 meses. Com tomografia de tórax, tomografia de abdômen total. E aí a gente faz esse exame. Houve alguma alteração? Pode também acompanhar com uma ressonância de abdômen. Houve alguma alteração nesses exames? O médico julga necessário, pode pedir um PET scan, que é um exame um pouco mais avançado, né? Muita gente fala, o PET, tem que fazer PET. Não, não é necessário, não é obrigatório fazer esse exame. Se a ressonância ou a tomografia não mostraram para a gente de forma adequada, a gente pede o PET. Aí, nesse caso, ela retoma com a quimioterapia? Isso, ela retoma com a quimioterapia, porque nesse caso a recidiva é considerada uma doença sistêmica já. Ou seja, ela já não está mais ali onde ela nasceu e ela desenvolveu em outro ponto, ou através da drenagem linfática ou através da drenagem venosa. Caiu essa sementinha, vamos dizer assim, um tumorzinho, né, uma célula doente na corrente sanguínea e aí ela disseminou. Então a gente vai tratar ela de forma sistêmica, porque podem haver outros focos que ainda não se manifestaram no exame de imagem que precisam ser destruídos através da quimioterapia. Não é caso cirúrgico? A princípio não, porque tem mais de um ponto. Quando são lesões que têm um tamanho maior, até pode-se tentar uma cirurgia. Porém, na hora que o médico adentra o abdômen, é muito difícil achar lesões pequenas, menores do que 1 centímetro. Outra opção que ela tem de tratamento é o que a gente chama de HIPEC, que é uma quimioterapia hipertérmica, né, aplicada dentro do abdômen. Então o médico vai fazer um acesso, né, através, né, de uma agulha e injetar um líquido quente dentro da barriga do paciente, que é a quimioterapia diluída num soro aquecido. Essa quimioterapia ela vai agir nessas células soltas dentro da cavidade abdominal e destruir essas células. É um procedimento indolor. É bem tranquilo de ser feito. A gente imagina que é uma coisa muito dolorida, não é? Não, não é. É bem tranquilo de ser feito. Normalmente a gente faz dentro do centro cirúrgico, né, para não ter nenhum risco, nada. Mas é um procedimento tranquilo de ser feito. Quais seriam, assim, as causas mais comuns, né, para o câncer de cólon, de reto? E é muito comum em mulher, né? Sim. O câncer de cólon e reto, ele, estatisticamente, entre homens e mulheres, ele é meio pareio. Ele é muito parecido, estatisticamente, a incidência, né? Hoje, o principal fator de risco é a alimentação. Alimentação e obesidade. Está diretamente ligado, né? Até alguns anos atrás, o principal fator de risco para todos os tipos de câncer era o tabagismo. Hoje em dia, a gente já tem mudado isso, porque, graças a Deus, a gente tem menos pessoas fumando, mas a gente tem mais pessoas obesas e comendo mal. Então, hoje, o principal fator de risco é, sem sombra de dúvidas, a alimentação e a obesidade. Seriam aqueles alimentos ultraprocessados, industrializados, bebida alcoólica também? Bebida alcoólica também, com certeza, e tudo que é industrializado. Tudo que vem, a gente fala, né? A gente tem que desembalar menos e descascar mais. Então a gente tem que comer mais coisas naturais, onde a gente tira a casca e não a embalagem. Então tudo que a gente tem, que vem de alimentos embalados, que precisam de muitos conservantes, são alimentos que trazem mais risco. Por exemplo, salsicha, presunto, salame, são alimentos que necessitam de substâncias para manter eles conservados que aumentam o risco e muito de uma lesão no DNA celular e isso levar a um câncer. Isso também tem a ver com a questão hereditária, né? Tem. A gente tem de 5 a 10% dos casos sendo causados por câncer hereditário, por síndromes genéticas. Aqui, inclusive, no sul de Minas, a gente está tendo um número até um pouco maior desse quadro de diagnósticos de síndromes genéticas, sabe? A gente tem uma colega, a doutora Renata, que trabalha na parte de oncogenética, ela está fazendo um trabalho fantástico nessa área, mostrando que a gente tem maiores mutações genéticas nas famílias aqui do sul de Minas, aumentando esse risco. Mas é de 5 a 10%. Então, de 90% a 95% são nossos hábitos de vida no dia a dia, coisas que a gente consegue mudar. É claro que a gente está aqui falando, né, você falou salame, salsicha,
não é deixar de comer para o resto da vida, mas é evitar o máximo possível, né? Porque realmente não traz nenhum benefício. Exatamente. Por exemplo, 90% do meu atendimento é SUS. E eu já tive pacientes que chegaram e falaram, ó, o meu almoço e minha janta é salsicha a semana inteira. Então, assim, a gente sabe que vai ser uma via de proteína mais barata, mas num risco muito alto. Olha, não vou abrir mão de comer um cachorro quente quando eu sair, quando eu tô com vontade, não vou deixar de comer um salame ali junto com queijo, mas o uso crônico e contínuo, esse é o que faz mal. Você até falou, todos os dias, 2 vezes por dia, ali, almoço e jantar, é bem complicado, né? É muito pesado. Agora, doutor, é claro que a gente está vivenciando aí um mundo onde esses alimentos, né, ultraprocessados, os industrializados, têm sido mais fáceis, né, na hora do consumidor comprar, acabam sendo mais baratos. E a gente também tem uma outra questão, né, a questão da alimentação, ok, saudável, mas é muito mais caro você comer saudável, né, corretamente, a gente sabe que sim. E a questão, assim, frutas, legumes, verduras, também a gente tem uma questão de uso de agrotóxicos. Então tá ficando difícil também comer, que a gente parece que o ser humano, no geral, a gente não está tendo muita saída, né? Exatamente. Está cada vez mais difícil, porque é mais fácil a gente comprar um produto industrializado, um produto processado, a gente vai levar no micro-ondas, vai levar ali na air fryer e pronto, resolveu 5 minutinhos, você está com a sua alimentação pronta. Diferente de você fazer um arroz que vai demorar ali uns 20 minutos, meia hora, com uma carne. Enfim, é complexo isso. A questão do agrotóxico também é um fator de risco causador para câncer. E eu lembro que eu fui numa palestra uma vez em São Paulo, e aí a gente falou no final da palestra pro palestrante, falou, a única coisa que sobra pra gente é beber água. Ele falou assim, não, porque a água vem na garrafinha, ela vai ficar no caminhão no calor, vai soltar aquela substância derivada do petróleo, do plástico, é fator de risco. Ah, vou pegar a água da mina, você não sabe se a mina está contaminada lá em cima. Então vamos viver de fotossíntese, tomar sol só. Não, porque pode dar câncer de pele. Então, assim, tudo traz risco, então a gente tem que saber equilibrar, fazer um equilíbrio no nosso dia a dia, na nossa vida, para com que seja menos impactante. Você até falou dessa questão da garrafinha, né? Algumas garrafinhas hoje já tem escrito, na livre de BPA, não é isso? BPA, livre de BPA. Então algumas já vem escrito isso, elas são um pouquinho mais caras, mas aí você tem que contabilizar ao longo do tempo aí para a sua saúde, né? Exatamente. Agora, doutor, voltando aí no caso da Preta Gil, se a gente puder assistir um trechinho do vídeo dela, eu sei que... Vamos ver aí o vídeo que ela postou nas redes sociais. Amores, vindo aqui falar com vocês, como sempre eu fiz desde o começo do meu diagnóstico lá no ano passado, contar para vocês exatamente o que está acontecendo. Eu tive um câncer no intestino, que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade, obviamente com a minha reabilitação. Estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto eu estiver em remissão. Remissão é um período de 5 anos onde o câncer pode voltar. Não só no meu caso, como no caso de 40% das pessoas que têm um câncer primário. E foi o que aconteceu comigo. O meu câncer voltou. Ele voltou em 4 lugares diferentes. Ele voltou, eu tenho 2 linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho um nódulo, uma lesão na ureter. Eu vim aqui para o Hospital Sírio-Libanês fazer meus exames de rotina quando fomos, todos nós, eu, os médicos, família, amigos, surpreendidos por esse novo diagnóstico. É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto. No mesmo dia, no mesmo momento, a gente começou o tratamento. Eu comecei a quimioterapia, isso foi na terça-feira. Na quarta a gente fez exames complementares e na quinta eu já comecei a minha quimioterapia, que acabou hoje. Pois é, a gente viu aí um trechinho desse vídeo que a Preta Gil publicou nas redes sociais dela, né, contando deste retorno aí, infelizmente, do câncer. Mas a Preta, ela é uma mulher tão fantástica, ela é tão forte que eu sei que ela vai sair dessa também. Com certeza, ela é uma paciente jovem, né? Essa questão da idade também colabora. Conta bastante.
Quanto menos problemas de saúde o paciente tem, melhor é o manejo do tratamento, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a quimioterapia tem os efeitos tóxicos dela. Então, quanto mais jovem é o paciente, quanto menos problemas de saúde associados ele tiver, melhor vai ser a condução do tratamento dela. Então, com certeza, ela tem todo um suporte, tem todo um acesso a um tratamento que pode realmente trazer ela para essa remissão novamente. Agora, até, né, ela tem toda a família ali junto, né? O pai dela, Gilberto Gil, ele até falou, Preta, né? Se você tiver que ir, que vá em paz, meio que já começando a despedir da filha. Gilberto Gil, não, a Preta vai ficar com a gente ainda, calma, ela é forte, ela vai sair dessa, né, doutor? Uhum. Agora, tem uma outra questão, não estou aqui fazendo nenhum julgamento, mas você acha que questões assim, problemas pessoais que podem levar aí a algum estresse? A gente sabe que ela passou por uma situação complicada no relacionamento, término de casamento, enfim. Essas questões, né, do psicológico, isso também pode colaborar? Pode. Isso é uma coisa muito complexa, porque nós nunca vamos conseguir fazer um estudo para mostrar isso, porque é uma coisa muito subjetiva, então não tem como você mensurar o estresse, ou a tristeza, ou a melancolia, os problemas que a pessoa passa. Mas só quem trabalha com oncologia no dia a dia, a gente consegue ver exatamente isso. Pessoas que passam por certos tipos de problema e guardam aquilo para dentro dela, ela tem um risco maior. É algo que eu falo assim, não tem como eu provar isso cientificamente, não tem como eu falar. É uma percepção que nós, oncologistas, temos com relação ao que a gente vê no nosso dia a dia dos pacientes. Então, sem sombra de dúvidas, o emocional influencia muito. E uma coisa que até que ela falou, que eu sempre pego no pé de todos os meus pacientes, que eles viram e falam assim, o meu câncer voltou. Não, não é seu câncer, isso nunca foi seu. Isso aí apareceu e vai sair. Então já começa a mudar essa mentalidade. Não é seu câncer, é uma doença que vai ser curada. Isso não me pertence, né? Isso não me pertence, exatamente. Isso aí. Agora a gente está aqui falando dela, né, de toda a gente, com toda essa torcida aqui. O negócio, então, né, doutor, é botar para fora, não guardar. Não guardar. Resolver todos os problemas que a gente tem, psicológicos, emocionais, afetivos, estresse, raiva, a gente tem sempre que achar uma válvula de escape, colocar isso para fora, sentar, conversar, não guardar aquilo, é pior. Tá certo. Então, obrigada, então, doutor Bruno Aquino, por ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço, Grazi.